Presidente do Criciúma, Anselmo Freitas, pede renúncia do cargo e você vai ver também. Novo modelo de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, começou a ser emitida. Termina nesta sexta-feira a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. O índice de confiança empresarial avançou em maio. Essa foi a terceira alta seguida do indicador. O país desperdiça 40% da água tratada nos reservatórios nacionais. A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações do imposto de renda. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, dia 2 de maio de 2022. O tempo permanece instável em todo o estado. Termina amanhã a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. O Ministério da Saúde pretende vacinar 90% do público-alvo. Essa segunda fase da vacinação contra influenza e sarampo inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. O objetivo da campanha é evitar a pressão sobre o sistema de saúde e, claro, mortes. A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde 76 milhões e meio de pessoas. Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o Ministério anunciou mais de 50 mil postos dedicados à vacinação no país. As crianças vão precisar receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para aplicação das doses e as duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia. Para as crianças que vão ser vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose contra a gripe para 30 dias após a primeira. Os idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização também podem ser atendidos nessa segunda fase. Desculpa, hoje é 2 de junho, maio já acabou, pelo erro eu peço desculpa. As clínicas particulares começaram a aplicar a vacina contra a Covid-19. A previsão da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas é que 2 milhões de doses do imunizante já estejam disponíveis. As clínicas particulares das capitais de todo o país já poderão aplicar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil, uma das exigências para a venda no mercado particular, aberto a partir do fim do estado de emergência em saúde pública, definido pelo Ministério da Saúde em 22 de maio. A embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição da Fiocruz para os postos de imunização espalhados pelo país. A Françoise aproveitou a hora do almoço para atualizar a caderneta de vacinação. Para ela, a rede pública tem vacinas suficientes para cumprir a demanda da população. A não ser que a pessoa tenha muita urgência, não tenha como ir até um posto para tomar vacina gratuitamente. Serão oferecidas vacinas apenas para pessoas acima dos 18 anos que precisam completar o esquema vacinal ou que estejam se vacinando pela primeira vez. Todos os casos serão registrados no Programa de Informações do Governo Federal, o Conect SUS. As clínicas também devem checar se o paciente já se submeteu a todas as doses para evitar excedentes. A gente sempre foi complementar ao SUS. Eu acho que o grande público que vai usar a vacina de Covid no mercado privado são pacientes com avaliação de risco individual feita pelo médico. Então o médico vai entender que já tem 5, 6 meses que ele tomou a terceira dose ou tomou a segunda dose, que ele é um paciente que está num risco aumentado, que ele deve antecipar a sua quarta dose. Só que essa quarta dose ela só está disponível para maiores de 60 anos no
Programa Nacional de Imunização. Então, ele vai poder procurar a clínica privada e antecipar essa vacina conforme a orientação e prescrição do médico. A Associação Brasileira de Clínicas Particulares de Vacinação afirma que, igual a outras vacinas, como as da gripe, por exemplo, que também são vendidas e aplicadas nas redes particulares, as da Covid-19 estarão disponíveis para a venda. Essa opção pode aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Eu acredito principalmente naqueles pacientes que têm um risco aumentado ou que têm imunocomprometido, que não vão esperar a faixa etária de 60 anos. A gente acredita nesse trabalho, mas acho que o trabalho mais importante do mercado privado é esse poder de levar a informação, de trabalhar de caráter individual. Mesmo que ele não tome a vacina na clínica privada, ele vai ser orientado de forma correta e acaba se beneficiando e fazendo a vacinação nas unidades básicas de saúde. Para o João Paulo, não importa se a vacina é de graça ou paga. Para ele, o importante é se proteger das doenças. Mas também para dar mais segurança para todos, né? Porque a terceira dose, como eu estou no próximo mês eu vou viajar, passa mais segurança tanto para mim como os demais, né? Para ficar mais seguro, né? Todos deveriam fazer isso. O país desperdiça 40% da água tratada nos reservatórios nacionais. A revelação foi feita em uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Trata Brasil. A quantidade que mais do que suficiente para abastecer quase 35 milhões de pessoas que ainda nem sequer têm água tratada em casa. A porcentagem de água perdida nos sistemas de distribuição representa um volume equivalente a quase 8 mil piscinas olímpicas e também conseguiria atender por quase 3 anos os mais de 13 milhões de brasileiros que moram em favelas. Para se ter ideia, o sistema Cantareira, reservatório de água essencial para abastecimento de São Paulo, teria os seus metros cúbicos totalmente perdidos 7 vezes em um único ano, considerando o volume de perda de líquido total que ocorre no Brasil. Além de poder favorecer os brasileiros, este volume de água poderia ser economizado da natureza e certamente ajudaria a manter mais cheios os rios e reservatórios espalhados pelo país. Os dados do estudo também mostram que o índice de perdas na distribuição piorou entre os anos de 2016 a 2020. 6 anos atrás, o percentual de perda foi de 38% do total da água tratada. Em 2020, o número chegou aos 40%. A pesquisa levou em consideração os valores de água produzidos e os volumes de água que realmente chegam nos hidrômetros e calcula o índice de perda de água na distribuição, que é composto pelos vazamentos que ocorrem nas tubulações, pelos furtos e erros de medição. Com mais de 50% da água perdida, a região norte do país é detentora dos piores índices desses aspectos. Isso quer dizer que a região perde mais da metade da água potável produzida. Segundo especialistas, o fato ocorre geralmente pela falta de investimento e planejamento por parte dos governantes, que muitas vezes não se tem um plano de saneamento básico bem estruturado. É importante dizer que, caso as perdas sejam corrigidas, seria possível disponibilizar mais água sem exploração de novas fontes. Reduzir as perdas de água é uma forma de impactar positivamente ou mesmo ajudar a evitar momentos de escassez, como a grande seca que parte considerável do país viveu recentemente. Em comparação a outros países, inclusive nossos vizinhos, o Brasil não aparece bem colocado no nível de eficiência de uso da água, ficando atrás de Bolívia, Chile, Argentina, Panamá e Peru nesse índice. A seguir, muda a Carteira Nacional de Habilitação. O índice de confiança empresarial divulgado pela Fundação Getúlio Vargas avançou em maio e essa foi a terceira alta seguida do indicador.
O índice de confiança empresarial, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 2,9 pontos de abril para maio na terceira alta seguida. O indicador atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. Esse é o maior nível desde outubro de 2021. O índice da situação atual, que mede a percepção sobre o presente, atingiu os 98 pontos, assim como de expectativas, que mede a confiança no futuro, que chegou ao mesmo patamar. O indicador de confiança de empresários brasileiros é verificado em 4 setores: comércio, indústria, serviços e construção. Entre eles, o melhor resultado foi registrado pelo comércio. Apesar disso, o segmento ainda tem a menor confiança. Já a indústria continua com a maior confiança. Os serviços também subiram e a construção foi o único setor com queda. A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações do imposto de renda. O número ficou 2 milhões acima do esperado para este ano. A entrega de declarações superou as expectativas do governo. A estimativa inicial era de que 34 milhões e 100 mil declarações fossem enviadas. Mas a Receita Federal informou que foram recebidas mais de 36 milhões 322 mil declarações do imposto de renda da pessoa física em 2022. O prazo para o envio terminou nesta terça-feira e a multa para quem entregar atrasado é de no mínimo R$ 165 e pode chegar a até 20% do imposto devido. A orientação é para que o contribuinte regularize a situação o quanto antes. Isso porque quem demorar para regularizar a situação, além de pagar mais multa, pode ficar com o CPF bloqueado. Com isso, a pessoa é impedida de fazer a contratação de empréstimos, de tirar passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até mesmo de prestar concurso público, até que a situação seja regularizada. O valor da multa é gerado no momento da entrega da declaração e o contribuinte ainda vai ter 30 dias para pagar. Após este prazo, começam a correr os juros. Já quem enviou a declaração com erro e precisar retificar, não pagará multa por atraso na entrega. Devido à inflação, os brasileiros mudaram hábitos de consumo no país. O consumo da casa, por exemplo, como de água e de luz, são os que mais sofrem mudanças, aponta um novo estudo. Um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor apontou que mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por causa da inflação no país. O indicador chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses, em abril deste ano. O levantamento revelou que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água, aos hábitos de mobilidade e ainda à alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declararam que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de gás. Uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia. Em relação à água, 41% já fazem racionamento, tomando banhos mais curtos para diminuir os custos. A pesquisa ainda mostrou que 44,5% dos brasileiros passaram a evitar o uso de carro por causa do aumento do preço do combustível. Uma alternativa foi o uso de bicicletas, adotado por cerca de 33% dos entrevistados. O uso do transporte público também foi citado como forma de evitar gastos com deslocamento. O consumo de alimentos foi outra parte importante impactada pela alta dos preços. Quase a metade dos entrevistados afirmou que diminuiu o consumo de carne bovina, frango e peixe para reduzir os custos. Já a escolha de produtos de marcas mais baratas é uma prática adotada por cerca de 65% das pessoas. O novo modelo de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, começou a ser emitido e nós vamos mostrar para você agora alguns detalhes desse novo documento. A nova CNH terá alguns elementos gráficos para dificultar a falsificação. As cores verde e amarela predominam. E uma das novidades é uma tabela que indica qual veículo o motorista está apto a dirigir. O documento também informa se o condutor é profissional e se tem alguma restrição médica, além dos dados pessoais, como o nome e a filiação.
Foi ainda incorporado um código internacional, utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. A nova CNH mantém o QR Code, já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do motorista. É importante lembrar que não há necessidade imediata de substituir a CNH. A substituição ocorrerá à medida que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. A seguir, presidente do Criciúma pede para deixar o cargo. A Comissão de Economia aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Estímulo à Implantação da Tecnologia 5G em Santa Catarina. Os deputados também aprovaram um requerimento para a formalização de convite às empresas e instituições que atuam na instalação da nova tecnologia no Estado, para participação em uma nova reunião de acompanhamento do processo e da implantação do serviço, que deve ser lançado na capital no dia 31 de julho. A Comissão de Economia aprovou um projeto de lei de autoria do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto, que institui o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel para viabilizar a chegada da tecnologia 5G em Santa Catarina. A matéria está pronta para ir a plenário. Esse modelo de projeto é o mesmo que foi avaliado pela Anatel, pelas próprias teles. Eu diria que é um marco inicial para que o 5G possa constar na legislação e para que as câmaras municipais também possam atualizar a legislação, uma vez que com a nova tecnologia 5G vai surgir a questão da conectividade, vai ter a diminuição do tamanho das antenas, então a legislação precisa estar adequada. Então é importante que a partir desse projeto passe a existir no mundo jurídico essa questão do 5G, que é um fator preponderante para o crescimento do nosso Estado. Na mesma reunião, o deputado Jair Mioto conseguiu a aprovação de um requerimento de autoria dele para a formalização de convite às empresas e instituições que atuam na implantação da tecnologia 5G em Santa Catarina. Entre elas, operadoras de telefonia, Associação Catarinense de Tecnologia e Celesc. O objetivo é realizar mais uma reunião para acompanhamento do processo. A lei prevê que em 31 de julho, Florianópolis passe a contar com o novo serviço. Nós estamos há 2 meses do prazo estipulado no leilão, que as empresas devem cumprir esse prazo instalando o 5G, startando, dando início a esse trabalho a partir de 31 de julho. Então nós temos praticamente 2 meses, já fizemos várias reuniões e vamos fazer tantas quantas forem necessárias, porque é urgente, Santa Catarina precisa, a indústria precisa, a sociedade precisa dessa atualização, dessa implantação, desse lançamento do 5G a partir de Florianópolis. A comissão também aprovou o requerimento do deputado Altair Silva para a realização de uma audiência pública na região do Alto Uruguai sobre a necessidade de ampliação e promoção de melhorias na rede trifásica de energia elétrica no oeste do estado. O debate deve ser realizado neste mês, mas a data ainda será definida. E o presidente do Criciúma Esporte Clube, Anselmo Freitas, se despediu do cargo no dia em que o clube completou 31 anos da conquista da Copa do Brasil. A saúde do presidente foi o principal motivo para a entrega do cargo. Novas eleições devem acontecer em até 30 dias.
tranquilo e cheio de certeza. Assim foi o sentimento emanado pelo então presidente do Criciúma Esporte Clube, Anselmo Freitas, que anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 2, que está deixando o cargo. Foram muitos trabalhos em tão pouco tempo. Fato que destaco o cumprimento e agradeço a cada um de nossos diretores e vice-presidentes. Destaco ainda que no ano de 2021 foi muito difícil para mim na gestão do Criciúma. Foram muitos desafios. Afinal, não sou um profissional do futebol e tive que correr atrás para aprender este mundo tão fascinante da bola. Por me dedicar demais a ser um grande apaixonado pelo Criciúma Esporte Clube, acabei não conseguindo separar a função de presidente e torcedor, fato que acabou prejudicando minha saúde física e psicológica. Diante dos fatos, gostaria de pedir meu desligamento do cargo de presidente, não o abandono do clube. Presidente, não pense que irei sair e desistir do Criciúma Esporte Clube. Estarei sempre presente para ajudar a diretoria, apoiando financeiramente e na melhor forma possível. Afinal, torcedor que é torcedor nunca abandona seu time do coração. Agradeço a confiança e o apoio de todos os membros deste Conselho Deliberativo. Agradeço aos sócios e torcedores que sempre acreditaram em nosso trabalho. Agradeço imensamente meus diretores, profissionais e funcionários que sempre estiveram me dando todo o apoio. Agradeço, por último, a Deus que me fez chegar aqui. Confesso que eu não queria de forma nenhuma deixar a presidência do nosso Tigrão, mas fatores relevantes, principalmente de saúde, me obrigaram a fazer isso neste momento. Agradeço, por último, a minha família, toda a minha família, todos os meus filhos, por terem conseguido segurar a barra comigo até aqui. Eles sabem quanto foi difícil e quantos momentos tristes, claro, alegres também a gente passou, né? Foi realmente muito difícil, eu agradeço muito a eles, eu quero destacar isso. Espero que o Conselho Deliberativo tome as melhores decisões possíveis para que o nosso Criciúma continue muito forte. Muito obrigado pela compreensão e um forte abraço. Então, há 2 semanas atrás, a gente fez um almoço para os atletas, lá no Mampituba, para todos os familiares dos atletas. Eu já coloquei essa situação para eles, dei bastante tranquilidade, conversei muito com o Juliano Camargo, com o Wilson, enfim, com toda a comissão técnica, para que a gente faça uma transição tranquila. Então, o próximo presidente do Criciúma Esporte Clube vai ser um de nossos presidentes. E isso quem vai decidir vão ser eles, juntamente com o Conselho Deliberativo, nos próximos dias. Então, o Conselho Deliberativo vai providenciar a divulgação, né, como é que se chama, Guedes, nos jornais e tal. O edital, exatamente, obrigado, Rogério. O edital aí nos jornais. E óbvio que eu, juntamente com os nossos vice-presidentes, também vamos estar conversando sobre isso. Ao todo, Anselmo Freitas ficou 17 meses à frente do clube. Ele que assumiu a gestão após o rompimento traumático com a antiga diretoria e o abandono do então presidente Jaime Dalfarra. Já em novembro de 2021, Freitas ganhou a eleição e se tornou presidente para os próximos 4 anos. E agora, 6 meses depois da comemoração da volta para a Série B do Brasileiro e a queda para a Série B do Catarinense, e a luta para voltar para a elite do estadual, ele deixa o clube. O próximo presidente do Criciúma para assumir no lugar de Anselmo Freitas deve sair em no máximo 30 dias. Pelo menos é o que prevê o Estatuto do Clube, onde deve ser colocado um edital de convocação. As chapas que pretendem assumir o cargo devem ser aí homologadas e aí sim a eleição acontece para saber quem será o novo presidente. Mas de acordo com a diretoria e também com o Conselho Deliberativo, o presidente sairá ainda dessa composição atual da presidência. Anselmo ressaltou que mesmo sem o cargo de presidente, ele irá continuar ajudando o clube sempre que precisar. Eu continuo junto, né? É a minha DNA que vai estar aqui com esses vice-presidentes e tenho certeza que a gente vai fazer um ano muito bom e chegar no final do ano fazer uma festa novamente, como nós fizemos no ano passado no acesso à Série B. Agora é esperar as novas eleições, a confirmação de Vilmar Guedes como novo presidente e seguir a vida do tricolor. Afinal, nas 2 séries B, do estadual e do brasileiro, o objetivo é um só: subir e ir em frente.
subir e ir em frente. Então vamos lá com essa informação. A gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite, proteja-se do frio, até amanhã.